Olá, tudo bem? Nós chegamos no capítulo 3 do livro de Refreshman, segunda edição, agosto de 2018. Capítulo 3 trata justamente da operação EFR e IFR em aeródromos, tá certo? E eu gostaria de destacar aqui nesse vídeo justamente a questão da operação IFR. Operação VFR, diurna, noturna, foi visto já anteriormente, enfim. Mas eu queria destacar aí na página 75 a questão da operação IFR, tá certo? Bom, com relação à operação IFR, um aeródromo é homologado IFR. Quando ele é homologado IFR? Quando tem procedimento IFR, evidentemente, tá certo? Qual é a publicação do DCEA que trata dessa questão da operação IFR? É a ICA 100-1. A ICA 100-1 trata disso aí e é nela que a gente se baseia lá para falar lá na página 75, tá certo? Bom, então nós temos três tipos de operação IFR de aeródromo. Nós temos então operação IFR não precisão diurna, temos a operação IFR não precisão noturna e temos a operação de precisão, tá certo? Quais são os requisitos? Lá na ICA 100-1 fala sobre esses requisitos. Bom, vamos começar pela operação não precisão diurna, né? Então, eu tenho lá um procedimento IFR, seja um procedimento IFR de descida, seja um procedimento IFR de subida. E eu preciso daquelas informações básicas. Para um procedimento IFR, o que eu preciso? Bom, eu preciso ter informações, por exemplo, de vento, lógico, evidentemente, né, inclusive para o visual também. Pressão, né, ajuste QNH, informação de ajuste QNH, tem que ter informação de visibilidade, temperatura, quantidade de nuvens e tal, aquelas coisas todas. É necessário então um órgão ATS para operação IFR? Lógico, se tiver um órgão ATS, melhor. Se for uma torre de controle, ótimo, mas não necessariamente. Pode ser um órgão ATS, por exemplo, uma rádio. Basta ter uma rádio para operação de não precisão. Ou ainda pode ser, não precisa nem ser uma rádio, pode ser uma FCA. O que é FCA? É a frequência de coordenação de aeronaves, ou seja, no aeródromo não tem órgão ATS e os pilotos farão a coordenação entre si. Você fala, pô, mas Soares, pode isso agora? Pode, isso está previsto, como eu disse, na ICA 100-1, tá certo? Muito bom. E aí, se nesse aeródromo tiver operação regular, é boa isso. Se tem operação regular lá, é exigido então que, ainda além do que a gente falou, ainda tenha na rede OPMET, né, tenha lá disponibilidade de METAR e tal, e essas coisas aí, tá certo? E é lógico, se lá você tem um órgão ATS, por exemplo, uma rádio, ou seja só FCA, não há dúvida que aí a responsabilidade integral da operação é do comandante da aeronave, tá certo? Bom, falando sobre então a operação IFR noturna não precisão. Todos os requisitos que eu já falei para o diurno, evidentemente, mas acrescenta-se aí a questão da sinalização, a iluminação, sinalização, aquela questão farol rotativo, aquela questão de iluminação de pista, etc., os requisitos, etc., ok? É lógico, quem cuida dessa questão da iluminação e tal, bom, aí é a questão do administrador do aeroporto. Por exemplo, queimou uma luz, 2, 3 lá do balizamento, quem cuida disso vai estar operante? Não, é lógico, existe critérios para se estabelecer isso, mas quem cuida dessa questão é o administrador do aeroporto, ok? É lógico, tem lá um órgão ATS, tem lá sua responsabilidade com relação, mas especificamente dessa questão de iluminação, administração do aeroporto. E não se esqueça que é lógico, se só tem lá um órgão que presta informação de voo, né, ou seja só FCA, nem isso vai ter, a responsabilidade de operação é do comandante. Bom, e número 3, a operação de precisão. Então, aeródromo que opera IFR tem operação de precisão. Basicamente no Brasil, né, nós temos então o ILS. O ILS, né, a gente vai ver até depois, etc. Mas ele tem 3 categorias, categoria 1, categoria 2, categoria 3. Né?
No Brasil, nós temos operação categoria 3? Sim, tem. Tem lá em Guarulhos, operação ILS categoria 3 alfa, tá certo? Nós já temos operação, portanto, categoria 3. Bem, no caso da operação ILS, categoria 1, que é talvez a mais tranquila aí, né? Então, a exigência, no caso da categoria 1, basicamente também é ter um órgão ATS ou mesmo... que pode ser uma rádio ou pode ser um app. Então tem que ter um órgão ATS para ILS categoria 1. Para categoria 2 ou categoria 3, aí essa exigência é um órgão de controle. Portanto, tem que ser aí uma torre de controle. Se exige lá na ICA sem traço 16, exige que seja uma torre de controle. E é lógico, porque no caso da operação CAT2, CAT3, implicaria aí na operação VLP, que seria Low Visibility Procedures, e aí tem aquela questão de cuidar das áreas críticas e tal, bastante interessante. Dá mais uma olhadinha lá no livro, tem uma coisa bastante interessante em relação a isso. Aliás, você também tem disponível, né, no nosso, lá no site da editora, né, você tem as aulas, outras aulas que complementam melhor isso, tá ok? Grande abraço, até lá!